possa, Senhor, entrar no mesmo espírito dessa palavra e se sentir, meu Pai, como naquele dia. Que esta casa, nessa noite de oração, seja como naquele dia, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, que possamos ouvir a Tua voz e que possamos ver, meu Pai, a Tua presença sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, traz a revelação da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode se sentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Pode dar retorno, Júnior. Um pouquinho mais. Amados, acompanhe a palavra do Senhor em nome de Jesus. Diz assim no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 1. Vai haver um acontecimento que a Bíblia disse assim. O subtítulo na minha Bíblia disse assim: a descida do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como hoje aqui nessa noite. Diga glória a Deus. A cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3: e apareceram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Diga graças a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Diga glória a Deus. Quem tem buscado a presença do Senhor, o Espírito Santo, para a tua vida? Graças a Deus. Amém? Amados, a palavra do Senhor, esse momento que a gente leu, para que os irmãos entendam melhor, esse acontecido, aqui ele já está bem adiante. Ele já está uns dias à frente do maior feito e da maior entrega por amor que já houve nessa terra. Esse momento que a gente leu aqui, está lendo agora, já passou alguns dias pela maior prova de amor que já foi feita. E alguém vai dizer: mas de quem, pastor? Pela sua vida, pela minha, pela desse irmão que está aí, pelo esse irmão que veio visitar, pelo esse irmão que está do seu lado, essa irmã, essa criança, esse jovem. Foi feita a maior prova de amor. Para que você entenda melhor esse acontecimento da descida do Espírito Santo aqui em Atos 2, a Bíblia vai relatar, e como assim a gente lembra muito aqui no culto de Santa Ceia, a palavra de Deus vai dizer um pouco sobre o Senhor, o que Ele fez por nós. E alguns dias antes deste momento aqui, se a gente for voltar capítulos atrás, a gente vai ver uns momentos que o Senhor Jesus se entregou na cruz. Momentos que Jesus se sacrificou, momentos que houve uma promessa e essa promessa se cumpriu para abençoar as nossas vidas. Melhor dizendo, não só para abençoar, porque eu poderia dizer que é uma benção, mas é muito pouco perto daquilo que o Senhor nos deu. Melhor dizendo, é uma vida que Ele entregava para nós. Aquele que derramou o sangue, domingo passado a gente falou muito aqui sobre o sangue. Aquele que derramava o sangue, aquele que foi crucificado na cruz. E a palavra diz que o sangue é vida. Então cada gota de sangue que se derramava, vidas eram compradas. A palavra de Deus diz até que os profetas anunciou que no começo de tudo, para a gente entender, a gente era como ovelhas desgarradas, sem dono. Um povo sem identidade, um povo sem poder dizer quem é eles. Quem são eles? De quem é o dono deles? Qual é a essência deles? Qual é a natureza? Ou da onde esse povo veio, poderia dizer. E muitos poderiam olhar e dizer: eu não sei da onde eles vieram, não sei quem é o líder ou cabeça deles. Pelo que a palavra diz, se não há esse sacrifício, poderia olhar para você e dizer: eu não sei quem é ela, eu não sei quem é ele. Poderiam olhar hoje o inimigo das nossas vidas, que a Bíblia diz que o inimigo não é aquela pessoa que luta contra ti, que te deseja o mal, mas a Bíblia é bem clara e reta em nos dizer que a gente não luta contra carne nem sangue, ou contra os próprios irmãos. O nosso inimigo, a Bíblia diz que é Satanás, aquele que um dia era anjo e que desceu do céu e que luta dia e noite para tentar tirar a salvação da igreja, da imagem e semelhança do Senhor. Poderia hoje os inimigos das nossas vidas se levantar e dizer: eu posso tocar na hora que eu quero,
Eu posso tragar a vida na hora que eu desejar. Poderia ele se levantar e dizer: é um povo sem identidade, um povo sem um Deus, um povo como uma folha seca, que para onde ventar vai e não tem uma essência, não tem um destino, não tem uma marca, não tem um selo. Mas Jesus é tão misericordioso que ele desce do céu e diz: eu vou passar o que ninguém poderia passar, eu vou suportar o que nenhum ser humano pode suportar. Para quê? Para que hoje a gente tivesse uma identidade. Pastor, que identidade é? Você é imagem e semelhança do Senhor. Que identidade é, pastor? Um povo de Deus, uma nação santa, como diz a palavra, um povo escolhido, separado. Não é simples se levantar e tocar sobre o povo do Senhor. Pelo contrário, há uma mão guardando, há um Deus todo-poderoso dizendo: ei, eu morri por eles, eles são comprados, eles são selados, e eu ainda vou voltar, porque eu comprei esta nação. Aleluia. Oh Senhor, poderia quantos olhar no mundo espiritual, no físico, não importa, e olhar para ti não tem uma identidade hoje. E quando eu digo para ti, são para todos. Pode ainda não querer conhecer o Senhor, mas só está de pé porque o Senhor se entregou na cruz. Pode ainda não querer ter aceitado Jesus, mas a marca está escrita e selada. Só está de pé porque o Senhor se entregou na cruz. A palavra de Deus diz que esse foi o feito, e que dores ele passou, que lutas ele enfrentou, e como carne igual eu e você, sentiu vontade até de parar, mas disse: não, eu vou continuar, que seja feita a vontade do Pai. Mas ele sentia dores, e os sentimentos semelhantes aos nossos, semelhantes aqui quando nós não queremos enfrentar batalhas, e se apertar demais a gente quer desistir. Assim o próprio Senhor Jesus também passou, mas ele estava firme no propósito em dizer: eu vou para a cruz e não vou recuar. Ele estava firme no propósito em dizer: eu vou me entregar por eles. Santo, poderoso, e o Pai sabendo, haverá pessoas que um dia nem vai querer saber dele, mas o propósito, ele dizia: eu vou para a cruz, se entregar pela vida deles. Hoje nós vivemos um tempo, como eu gosto de lembrar, que se fosse no nosso pensar, ninguém entrega a vida por alguém que nem sequer acredita em ti. A palavra de Deus diz, e nós vemos muito hoje, que há países que nem aceitam o nome de Jesus, não aceita sequer a Bíblia, não pode entrar. Tem países que você não pode entrar com a Bíblia, e muitos sequer se identificar lá, ou pelo menos falar para alguém: eu sou cristão, eu creio em Jesus, meus princípios são em crer no Senhor, ser batizado e ser salvo, meus princípios são em acreditar em Jesus Cristo, eu creio. Tem países que não pode professar sua fé, você não pode se identificar. Por quê, pastor? Porque não aceita o feito de Jesus. O que nós estamos lendo aqui, amados, é fato e real, de um Deus que se entregou a vida por nós, de um Jesus que desce do céu e sem olhar para qualquer dificuldade, ele vai se entregar. Cresce como um ser humano comum, cresce dentro de um ventre de uma mulher comum, natural, nasce e cresce agora, começa feitos maravilhosos. Alguém olha para aquele menino e diz: ele não é um simples menino, um simples rapaz. Alguém crê na palavra, nas profecias, e já disse: olha, nasceu alguém diferente, porque a estrela está brilhando no Oriente. Alguém que conhece a profecia diz: ei, prepara ouro, incenso, mirra, porque a estrela brilha, e é profecia. Vamos partir para onde ela está brilhando, porque pode estar nascendo Jesus Cristo de Nazaré. Melhor dizendo, sem eles ainda saber o nome, é melhor dizendo: está nascendo o Messias. Alguém estão vendo feitos diferentes, sinais acontecendo no céu, e acreditando. Alguém que crê na palavra, na profecia. A Bíblia diz que parte pessoas que, para onde viu aquela estrela, pessoas que olham e dizem: ei, essa mulher eu conheço, Maria, essa mulher anda em santidade. Quem sabe não está nascendo dela o Messias que tanto foi profetizado. Alguém está olhando e está na esperança: o Senhor disse que nasceria. Alguém está olhando e dizendo: o Senhor disse que viria, e vai vir.
Quantas pessoas hoje ainda não creem na promessa? Mas quantos estão de pé acreditando? Jesus diz que vai voltar e vai voltar. Era no mesmo sentimento de hoje. No mesmo sentimento de hoje, alguém ainda procurando entender, aceitar, alguém ainda procurando, querendo saber, pastor, eu quero aprender mais da palavra, se realmente é o que prega, o que diz. Era da mesma forma. Alguém que já conhecia, já estava dizendo: a qualquer momento o Messias chega, a qualquer momento ele nasce. Ficamos atentos, permanecemos em vigilância. Quem conhecia a palavra estava atento, em vigilância. Quem ainda olhava, talvez dizia: talvez eu acredito, talvez não sei. Outros olhavam e diziam: não tem salvação para esse mundo. Mas a palavra diz que ela se cumpriu. E como nos dias de hoje, ela também vai se cumprir, para a volta daquele que vai salvar, para a volta daquele que vai livrar e vai buscar o seu povo, que tem uma identidade na presença do Senhor. Aleluias. Só quem crê glorifica o santo nome dele. Nasce Jesus, ele é bem diferente, sinais os acompanham. Ele ainda é jovem, alguém pega, talvez por acaso, mas não é por acaso. A palavra do Senhor não é por acaso, mas ela é certeza, ela é fato. Porque muitas das vezes, quantos tratam a palavra do Senhor hoje como por acaso? Por acaso aconteceu, foi coincidência. Não é coincidência, o que está profetizado está acontecendo. O que foi escrito está acontecendo e vai acontecer. Não é por acaso. Alguém encontra Jesus deixado para trás, tudo propósito do Senhor, e vê ele na sinagoga ensinando mestres, bem da jovem. Alguém vai olhar e falar: quem ensinou para ele tais coisas? Quem ensinou para ele, que está dando aula até para mestres dentro da sinagoga? Alguém vai olhar e vai achar estranho, mas alguém que conhece a palavra vai dizer: ele é o Messias. O que ele está ensinando é aquilo que ele é dono. Ele desceu de lá já sabendo. É tudo sobre o Pai, aleluia. E tudo que acompanhava Jesus, ele crescendo, ensinar diferente. Aonde ele passava, ele expulsava demônios, ele curava, ele restaurava, ele mudava vidas. E multidão começava a seguir, a apertar. E em cada oportunidade que tinha, ele falava do Pai. Cada multidão que seguia e rodeava ele, havia um milagre. Alguém está olhando, e ele falava do Pai. Momentos que a oportunidade que ele tinha para tocar, ele tocava e abençoava. Alguém procurava ele com fé e ele honrava a fé. Alguém procurava ele para ser, ou seja, viver o sobrenatural e vivia. No momento que ele pôde honrar pessoas, ele honrou. No momento que a Bíblia destaca, um momento que na cidade ele chega à porta e vê uma viúva vindo com um caixão, despedindo do filho. Já é viúva porque já teve uma perda. E um momento tão doloroso, a Bíblia diz que ele para aquele velório e que ele toca sobre o caixão e diz para a mãe assim: não chore, não se desespere. E eu sempre gosto de lembrar essa passagem, sabe por quê? Porque para mandar alguém não chorar num velório, tem que se responsabilizar que tem algo melhor. Para mandar uma mãe não chorar pela morte de um filho, tem que ter uma autoridade tremenda de restituição, de transformação. Ele diz: não chore, mãe, porque ele tem bem certeza do que vai fazer. Ele olha para aquele caixão, aquele espécie de caixão, a Bíblia diz que ele fala: menino, levante e volte para tua mãe. E alguém que já tinha feito a bem parte do velório antes de enterrar, que viu aquele filho sem vida, vê ele se levantar e ele dá um abraço na mãe. Alguém olha e diz: sim, ele é o Messias, ele é um Salvador dessa nação. Os sinais acompanham, as palavras são sábias e retas. Num certo dia ele tem um momento para falar, e a Bíblia diz que ele reúne no templo, e ele dá algumas palavras duras, declarando, dizendo: eu sou a fonte da água da vida eterna, eu sou o pão da vida. Ele está se declarando quem ele é, que só através dele pode chegar ao Pai. Alguém vai olhar e vai dizer assim: peraí, que palavras duras para seguir, que palavras duras para continuar. E alguém vai deixando, a multidão vai se esvaziando. Alguém olhou, só gostou do milagre, da bênção enquanto foi tocado, mas não gostou da palavra reta, que salva e que liberta. Nós vivemos tempos assim. É tão bom quando o Senhor toca, Ele faz milagre, Ele abre uma porta para a gente, Ele abençoa. Mas se Ele disser que a minha prática está errada,
Muitas das vezes a gente já quer julgar, não é o Senhor que está falando. E a gente precisa entender que a gente ainda está num tempo que o pai cuida do seu filho em exortação, em chamar atenção, porque ele ainda quer salvar a tua igreja, ele ainda quer salvar o teu povo. E quando ele dá essas palavras, João relata que muitos vai deixando, um saindo, o outro. A Bíblia diz que até discípulos do Senhor largou ele, deixou a palavra são dura, não dá para seguir. E a Bíblia diz que só sobra 12. E Jesus não está preocupado com aquele número de pessoas. Mas Jesus olha até para os 12 e diz assim: vocês também não vão embora? Vocês também estão da mesma forma daquilo que não quiseram seguir a palavra? Na mesma hora, um daqueles 12 se levanta, com um nome chamado Pedro, em que olhou para Jesus e disse: Jesus, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Aleluia. Em outras palavras, ele estava dizendo: o teu discurso foi duro, a tua palavra doeu, a tua palavra acima das vezes é dura, mas para onde a gente vai que tem uma palavra como essa? Para onde eu vou seguir, sendo que a palavra de salvação só vem do Senhor? Em outras palavras, ele estava dizendo: qual Deus que eu vou buscar para me fazer viver em engano, mas no final perder a minha salvação? O que Pedro está querendo dizer? Para onde a gente vai, para quem que a gente vai seguir, para onde a gente vai caminhar, sendo que a palavra que liberta, cura e transforma só pode vir do Senhor. Aleluia. Mas eu tenho algo para te dizer da parte do Senhor. Não importa o que você está passando, o que está vivendo, não importa as suas lutas, as suas dificuldades. Pastor, mas eu entrei aqui hoje chorando. O senhor não sabe das minhas batalhas, o senhor não sabe da minha luta, o senhor não sabe que eu passo de casa. Não sei, mas eu sei de um Deus que pode aliviar, de um Deus que cura, liberta e transforma, que nos mostra o caminho, que manda te dizer: vai valer a pena, vai valer a pena. Está chorando, está lutando, está batalhando, mas você está no caminho certo, na presença de Deus. Aleluia. Só quem crê glorifica o Senhor. Sem importar a situação, segue ele. E daqui a pouco ele começa a deixar promessas assim: é preciso que o Filho do Homem se entregue na cruz. Alguém não entende, alguém pega e diz: o Senhor se retrata do Senhor mesmo. Ele diz: sim, vai chegar o tempo que eu vou se entregar na cruz. É preciso que eu se entregue. Alguém vai olhar e vai dizer: mas tu és santo, o Senhor não tem pecado, o Senhor não errou. Sabe alguém que você andou muito e tem aquela amizade e sabe que faz bem para ti, mas você olha e diz assim: eu vou partir. E te dá aquele sentimento de aperto, porque você quer estar do lado. Alguns dos discípulos se entristecem. A Bíblia principalmente relata e vai dizer: João se entristece tremendamente. Um dos discípulos que Jesus olhava e falava: esse é o discípulo do amor, um discípulo que eu amo tanto. Cada um ali do seu jeito, cada um tem sua forma. Esse Pedro que eu destaquei, ele muitas das vezes ele é explosivo. Ele é muitas das vezes, na nossa linguagem hoje, ele era ignorante, mas Jesus o amava. Ele tinha ousadia para viver aquilo que Deus tinha para ele. João, calminho, tranquilo, paciente, nada tira a tua paz, prega um amor tremendamente, e cada um assim, seguindo, cada um de um jeito. Um ali um pouco mais incrédulo, espera mais ver, para depois crer, Tomé. E assim cada um tinha no meio deles. Mas de repente eles escutam o mestre falando: olha, está chegando o grande dia, está chegando a hora, é preciso que você entregue. E cada um começa a se entristecer. Chega um momento que Pedro, um pouco mais adiantado nas coisas, meio bruto, olha para Jesus e diz assim, dando uma brecha, infelizmente, diz: mas o Senhor não precisa se entregar, tu tem poder para ser liberto deles. O Senhor não precisa se entregar. E Jesus em silêncio. E ele ali dando brecha, porque infelizmente que queria afrontar ele era Satanás. E Pedro deu essa brecha. E Pedro falando: o Senhor não precisa se entregar, não vá, Jesus, não faça isso. Muitas das vezes indo pela emoção, porque também não quer ficar longe do mestre,
Quem é que quer ficar longe daquele que sabe o caminho, que tem a palavra certa, que na hora que você chora, Ele está do lado, Ele está te ajudando, enquanto ninguém tinha uma palavra para te dar, Ele estava lá, como um mestre dizendo, faça isso, porque vai dar certo, e no final dava tudo certo. O mestre que abraçava quando ninguém queria abraçar, o mestre que dava a mão quando todo mundo apontava o dedo, aleluias. Assim era Jesus. E todos olham e alguém está dizendo, e Pedro está dizendo para ele, não vai, não faça isso. Até que Jesus diz assim, cala-te, Satanás. Em outras palavras está dizendo, Pedro, não dá essa brecha, porque é preciso eu se entregar. Você acha que Satanás não disse para ele parar com aquilo? Você acha que Satanás não disse para Jesus, não vá, para morrer no nosso lugar? E disse. Você acha que Satanás não ofereceu coisas mentirosas para Jesus, para ver o Filho adorar o inimigo de Deus, o inimigo das nossas vidas? É bem claro que a Bíblia diz que o próprio Espírito do Senhor leva Jesus num tempo do seu ministério para o deserto, e lá Satanás aparece e começa a afrontar Jesus usando a palavra, dizendo para ele, tu está com fome, você está em jejum tantos dias, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus vai ali também, usa a palavra, até não só de pão viverá o homem. E Jesus vai e o inimigo vai afrontando, para a gente entender que a nossa justificação, ainda falei isso aqui na quinta-feira, o crente não precisa se desesperar em justificar. A justificação do crente está em joelhos dobrados, está em dobrar os joelhos na presença do Senhor e clamar, porque a resposta vem de Deus. Não precisa querer se justificar, é Deus que responde os servos e os filhos deles, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai batendo também na palavra, e acontece um dos momentos que o inimigo coloca Jesus numa visão bem alta e diz para ele assim, olha, está vendo toda essa nação, o mundo inteiro? Eu posso te dar tudo isso, Jesus, se o Senhor apenas prostrar e me adorar. Seria um dos maiores acontecimentos no mundo espiritual, o Filho de Deus se prostrar diante de um derrotado que foi expulso do céu e adorar Ele. Seria um dos maiores acontecimentos e destruição para nós, seres humanos, hoje, se o Filho de Deus se prostra diante do inimigo e adora. Mas Ele era Jesus sábio, reto, em que a gente precisa entender que o inimigo fala para Jesus, se você adorar, você pode ter tudo isso aqui, mas tudo aquilo ali foi feito bem antes, lá atrás. Vamos voltar lá em Gênesis. Enquanto Deus criava, e tinha alguém do lado dele. Enquanto Ele construía, fazia a terra, fazia nascer as árvores, e tinha alguém do lado dele. Até no momento que vai ser revelado, que Ele diz assim, olha, o Senhor Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falava com alguém. Com quem que Ele está falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Alguém está do lado concordando, e esse alguém era o Filho de Deus que estava do lado. O que o inimigo estava oferecendo era o que já é do Pai, já é do Filho, já era do Senhor Jesus. O que o inimigo está tentando oferecer, amados, você precisa entender que é muito maior do que Deus, é muito maior o que Deus tem para a sua vida. Mas ele trabalha na mentira, ele trabalha no engano, ele está dizendo, desiste, para, porque você vai ter isso aqui e aquilo outro, sendo que Deus está dizendo, persista, continua, pois o que Deus tem é muito maior para a sua vida. O inimigo está dizendo para Jesus, prostra e adora, e você vai ter o mundo inteiro. Em outras palavras, se Jesus quisesse, era só falar para ele, olha, tudo isso aqui foi construído por intermédio de mim, do Pai. Eu estava lá quando tudo estava sendo construído, principalmente o homem, que eu vou me entregar na cruz e dar a vida por eles. A Bíblia diz que Jesus então parte e sofre um dos maiores dores e se entrega na cruz. E nesse momento que parte, muitos a lembrou do que ele diz. Mas Jesus sempre falava algo, amados, eu vou me entregar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas a tendência do ser humano, eu já falei muito isso aqui, a tendência do ser humano, se falou algo ruim primeiro, é o que ele fica no coração. E muitas das vezes pode falar até o bom primeiro, mas depois fala o ruim, é onde o ser humano quer abraçar. Se falou, fulano falou que vai destruir a minha vida, que vai fazer isso, pastor. Pastor, o senhor não conhece fulano, o senhor não conhece isso. O inimigo soprou que vai fazer isso e aquilo, e se apega.
Aí vem nessa noite, Deus dá uma palavra, que Ele é maior, que o que Ele tem para a tua vida é muito maior do que o que o mundo oferece lá fora, que Deus é santo, que Ele liberta, que Ele restaura e que Ele transforma. Mas muitas das vezes já está pegado na palavra negativa, eu quero pegar na palavra ruim. O ser humano sempre tem tendência de se apegar ao que é ruim do que se apegar ao que é de Deus. E todo mundo só lembrava que Jesus falava: eu vou me entregar. E quando Jesus falava assim: ao terceiro dia eu ressuscitarei, ninguém estava ouvindo, ninguém se apegava. E a Bíblia diz que Jesus se entregou. E numa sexta-feira Jesus estava se entregando na cruz. Ele dá o último suspiro, Ele se entrega na cruz por nós. A Bíblia diz que houve vários sinais na terra, houve vários sinais de que Ele era o Filho de Deus. Muitos creram naquela hora que ainda não estava crendo. E a Bíblia diz que muitos se entristecem. Discípulos correram para uma casa, se trancam lá dentro, porque a perseguição cristã aumentou. Se conseguiram, em outras palavras, entre aspas, se conseguiram abater o mestre, agora os outros ficam fácil. Se conseguiu abater aquele que era o cabeça, agora vai ficar mais fácil. Assim era a visão do mundo. E assim segue, discípulos escondidos. Mas chega num sábado, e no sábado o corpo de Jesus é entregado e guardado dentro do sepulcro, dentro de um túmulo. Alguém esqueceu da promessa. Alguém está indo visitar Jesus. Passa o domingo, as pessoas escondidas, servos do Senhor de luto. Mas chega no sábado, e no domingo de manhã, bem cedinho, de madrugada, a Bíblia diz que alguma das mulheres que teve um encontro com o Senhor sentiu ali vontade de visitar. E sentiu de manhã, bem cedinho, de madrugada, e até o túmulo. E a Bíblia diz que essas mulheres partem e correm para lá. Mas quando chega lá, encontra uma pedra removida. E quando entra lá dentro, não encontra Jesus. Aleluia. Se desespera. Olha o pensamento, amado. Já tinha havido a promessa: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas ela no desespero sai correndo, encontra alguns discípulos e diz: ei, roubaram o corpo de Jesus. Alguém levou o corpo de Jesus, corre até lá. O que a gente vai fazer? Naquele desespero: peraí, roubou o corpo do mestre. Aleluia. Esquecendo da promessa. Quantas das vezes você tem se pego diante de situações, amados, que você esquece que tem uma promessa na tua vida? Quantas das vezes a gente é pego diante de uma situação que só precisa lembrar da promessa? Eu só preciso lembrar da promessa. O que aconteceu naquele dia, naquele domingo de manhã, era só lembrar da promessa, que já estava fazendo 3 dias. E que a promessa do Senhor, ela cumpre. Sem precisar que alguém crê ou não crê, ela cumpre. Se alguém diz que vai ou não vai, ela vai cumprir. Sem precisar da opinião de A ou B, ela vai cumprir. Sem precisar de que o tempo está bom ou ruim, de que ano que é, de mudança ou não de governo, ela vai cumprir. Sem precisar de olhar se o tempo é favorável ou não é, se é tempo de seca ou não é, se o tempo está bom na minha casa, na minha vida ou não. A promessa de Deus, ela vai cumprir. Ainda que se esqueceram, a Bíblia diz que as mulheres gritam: roubaram o corpo de Jesus. O discípulo sai correndo e vai para o túmulo. E quando chega lá, não encontra mais ninguém. Mas foi me deixado uma mensagem que João e Pedro, a Bíblia diz que Tiago, eles entram para dentro do túmulo e eles veem um lenço dobrado e outro jogado à parte. Quem dobrou esse lenço? E na mesma hora tem uma revelação. Porque para entender o que Deus tem na nossa vida, a gente precisa andar em espírito. Se eu não tiver em espírito, eu não estou entendendo nada até agora que o Senhor está dizendo. Alguém olha para dentro do túmulo, e João olha, Pedro olha e vê aquele lenço dobrado. Lembra do costume daquele tempo, quando o mestre está sobre a mesa, e o lenço que tinha ali para ele ser usado, os servos ficavam de olho. Dependendo do lenço, é a mensagem que o mestre vai deixar. Se já está feito, já está consumado, ou se ele vai continuar, ou se apenas ele saiu da mesa, e se ele vai voltar. Se apenas ele teve um intervalo na refeição, e daqui a pouco ele vai voltar, dependia do lenço. E naquele tempo, naqueles costumes romanos, o mestre sentava à mesa e os servos ficavam de olho, aqueles que serviam o mestre. E a Bíblia diz que o mestre ia fazer a sua refeição. Agora no lenço ele vai deixar a mensagem. Se ele jogar o lenço de qualquer forma, ele está dizendo: acabou, eu não volto mais para essa mesa, está entregue. Se o lenço está jogado de qualquer forma, deixado, acabou,
pode tirar tudo da mesa, porque não voltará mais o mestre. Mas se o lenço ele tivesse dobrado, tudo certinho, dobradinho, e deixado sobre a mesa, canta labaço, urianda labaço, o servo sabia de chegar à mesa. E se o lenço está dobrado, o servo sabia: eu não posso tocar na mesa, porque o lenço do mestre está dobrado, está indicando, ele apenas foi, não sei aonde, mas ele vai voltar. A mensagem foi entregue, ele vai voltar. Eu não preciso preocupar em tocar na mesa, em se desesperar, em querer arrumar tudo, dar o meu jeito. Não preciso. Se o lenço está dobrado, ele vai voltar. E quando Pedro entra naquele túmulo, e João entra, eles veem que um lenço que tinha colocado sobre a face de Jesus, costumes judeus daquele tempo, o lenço estava bem dobradinho, dobrado, no túmulo onde Jesus estava. Até o momento todos estavam fora da visão, mas João olha, tem uma visão espiritual e diz: Pedro, peraí, um lenço está jogado à parte, dizendo está feito, mas esse lenço está dobrado. Só lembra quando a gente tratava o mestre? Em outras palavras, o que na palavra, a Bíblia não está dizendo, mas eu imagino, porque a Bíblia não relata destaques, mas talvez João está dizendo para Pedro assim: se lembra na mesa da última ceia? Você lembra quando o mestre sentava nas mesas, que a gente não podia tocar, quando ele deixava o lenço dobrado, porque ele voltaria? Oh, aleluia. Alguém olha e diz: sim, João. E João está dizendo: sim, Pedro, o lenço foi dobrado. Ei, João, peraí, que dia que é hoje? E alguém vai olhar e vai dizer: hoje é domingo, as mulheres já chegou, e a revelação é entregue. João agora vai olhar e vai dizer: sabe por que o lenço está dobrado? Porque hoje é o terceiro dia, e ele disse que ressuscitaria. Não foi roubado, ninguém levou o corpo de Jesus, ele está por aí, porque ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Não precisa se desesperar, é a mensagem, porque o mestre vai voltar. Ele voltou, ele ressuscitou. Alguém se alegra, corre, se esparrama a notícia. Jesus chega agora e aparece lá em Jerusalém. E ele aparece aos discípulos, um daquele que eu disse para você que tinha um incrédulo. E Jesus mostra as marcas. Alguém abraça, alguém beija Jesus. Os discípulos se alegram na presença do Pai, porque ele voltou, ele ressuscitou. Ali eles estão alegres, voltado com o coração. Meu mestre se entregou, mas ressuscitou. Tudo foi entregue. E Jesus disse para ele, passou alguns dias ali com eles, e começa a entregar a missão, porque daqui a pouco ele vai para o Pai. E Jesus começa dizendo: olha, daqui a pouco eu vou para o Pai, mas vai ficar alguém, eu vou deixar alguém. O nome dele é o Consolador, é o Espírito Santo. E Jesus começa a dizer: olha, vocês vão e vão pregar a palavra do Senhor. Vocês vão em cada casa, a casa que não quiser, vocês batem a poeira do pé, mas segue em frente, porque tem alguém querendo ouvir a palavra. Bate a poeira dos pés, mas segue adiante. Você já lançou a semente, isso é o que importa. E começa a ensinar eles, porque daqui a pouco ele está indo para o Pai. Agora o discípulo vai dobrar a cabeça sobre o ombro de Jesus, dizendo: não vai, Pai, não vai, Senhor. Mas ele está dizendo: é preciso que eu vá, porque eu vou e vou preparar um lugar para vós. Alguém desperta e diz: tem lugar para a gente? E Jesus vai dizer: eu estou indo a preparar um lugar. A tua morada não é aqui. Pregue enquanto há tempo, faça enquanto há tempo, leve o evangelho enquanto há tempo. Jesus olha para eles e diz assim: ó, fique em Jerusalém, porque vai descer poder do céu, e vocês vão ficar em espírito com Deus. Jesus está dizendo para eles: vocês vão ficar em espírito com o Pai, vocês vão orar, vocês vão buscar, vocês vão jejuar, vocês vão se reunir. Reúnam sempre, estejam na congregação e ore, porque o Espírito Santo vai descer e vocês vão ser revestidos de poder. Jesus até diz para ele em certos momentos: olha, tenha coragem. E eles todos se reunidos, a palavra diz que o Senhor Jesus sopra sobre eles e diz para eles assim: receber o Espírito de Deus. Já começa um novo ministério deles recebendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz que chega em Atos 2 agora, o Pai já subiu, Jesus já subiu ao Pai, melhor dizendo. E os discípulos seguem a caminhada, orando, buscando, pregando, levando o Evangelho.
E passado aproximadamente, segundo os estudiosos, mas a Bíblia não relata 50 dias, ou talvez até mais, ou talvez até menos, mas nessa propriedade, a Bíblia diz que eles estão buscando e eles se reúnem numa casa. E talvez muitos deles estão ansiosos, dizendo: que hora que vai vir? Que como será? De que forma vai ser? Mas alguém está dizendo: eu ainda não sei. O Pai diz para a gente orar, para a gente entrar em espírito e buscar. E alguém vai dizer, e aproveitando que a gente está aqui, vamos orar. E eles entram para dentro de uma casa, e ali estão os discípulos, ali estão mulheres de Deus que conheceram o Senhor, ali estão homens de Deus que conheceram o Senhor. E pelos seus costumes naquele tempo, eles dizem: vamos começar a orar, vamos. Alguém está orando num canto, outro no outro. Alguém está dando a mão e dizendo: eu te ajudo nessa fé, vamos buscar. Começa a entoar louvores, começa a clamar, começa a buscar. E eles estavam todos reunidos num só lugar. A Bíblia diz, como aqui hoje, todo mundo num só propósito: vamos buscar para o Espírito Santo descer. Eu quero te chamar para isso nessa noite. Levanta a sua mão se você aceita. Vamos buscar. Calabaçúrias. Vamos buscar. Ele ainda é o mesmo, ele não morreu. Vamos buscar. A gente pode clamar que hoje ele também descer. A gente pode buscar e você ter um encontro que você nunca teve. A gente pode buscar e ele batizar nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que eles começam a buscar, eles começam a adorar, eles começam a cantar louvores. E porém a Bíblia diz que de repente começa uma ventania, um vento que desce do céu, e aquele vento passa dentro daquela casa. E eles não entendem aquele vento, porque eles não sabiam ainda os sinais. Mas passa um vento impetuoso dentro daquela casa. E a Bíblia diz que começa alguém que está clamando, gritando ali, chorando. De repente um começa a falar umas coisas que ninguém entende. De repente olha para um lado, ainda em espírito, e o outro está falando também que ninguém entende. O outro lá no fundo, a irmã, está pulando, está adorando, e sente vontade de dançar na presença do Senhor, e falando coisas que ninguém entende, mas é contagiante. Um pega dali e o outro de lá. E dentro daquela casa alguém está adorando, tem alguém chorando, tem alguém sentindo arrupios tremendo, o vento passando. E a Bíblia diz que as línguas descem como de fogo do céu e começa a pousar sobre cada um. Alguém já está entendendo? Chegou o dia, chegou a hora. Alguém já está entendendo? Chegou o momento. Esse era o momento que Jesus tinha dito. A gente precisa entender que a promessa do Senhor nunca falhou. Só precisamos crer e ter persistência. Se o Senhor fez uma promessa na tua vida, não importa dia e nem hora, ela vai se cumprir, vai acontecer. Pastor, eu estou buscando. Pastor, eu estou dando lugar. Eu quero viver o melhor do Senhor. Pastor, eu creio que é um chamado na minha vida. Pastor, eu estou dando lugar. Então fique esperto e fique atento, porque é bem certo que o céu vai se abrir e o melhor de Deus vai acontecer na tua vida. O que está acontecendo em Atos 2 agora, pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que vizinhos daquela casa estava tendo uma festa em Israel, e muitos olhou para aquela casa e falou: está todo mundo embriagado lá. Tem pessoas que tem vezes que eu acho que passa na porta aqui dessa igreja e fala: ó a cambada de doido lá dentro. Tem um gritando lá, não sei para que isso. Não é assim? Um dia você falou, um dia eu falei, mas a gente não entendia. E quando não entende, a gente julga. Mas depois que vive, não quer deixar mais. Depois que vive, a gente quer fazer parte dos loucos. A gente quer fazer parte daquilo que nunca viveu, mas agora está vivendo na presença do Senhor. Daquilo que nunca sentiu, mas agora está sentindo na presença de Deus. Assim eu sei, entendo e compreendo que tem muitos que não acreditam no mover do Pentecostes. Mas se você for estudar a história da igreja, a igreja do Senhor nasceu no Pentecostes, no dia que desceu o fogo do céu, no dia que os dons do Senhor foi derramado para a glória de Deus. Assim nasceu a igreja do Senhor, e é bem certo que Deus vai fazer nessa noite. Você crê? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Naquele dia aquelas pessoas foram cheias do Senhor.
Naquele dia aquele povo foi tocado. E a Bíblia diz, amados, que minutos antes o Senhor estava se entregando na cruz para aquilo acontecer. Quando eu voltei lá atrás e fui vindo lá de trás, é para você entender que para Atos 2 acontecer, teve que haver um sacrifício lá atrás. E eu quero te dizer nessa noite, o sacrifício foi feito. E o Espírito Santo está no nosso meio querendo encher, querendo tocar, querendo abençoar em nome de Jesus. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Vamos nos preparar para ceiar. E logo em seguida que a gente ceiar, a igreja vai estar passando aqui na frente. E eu vou estar ungindo o alto da tua cabeça com azeite hoje. Hoje completa as 3 unções. Só tem domingo que vem e encerra a campanha. Pastor, completou as 3 e domingo por que encerra? Porque domingo você vai receber as 3 unções de uma vez só. Aqui na frente, vocês vão passar a receber as 3. Nós vivemos a da água, a do sangue e hoje do azeite. Domingo que vem encerra essa campanha com as 3 unções que você vai receber em nome de Jesus. Para você entender tanto que é forte dentro dessa Santa Ceia. Essas 3 unções, João diz que é uma tríplice coroa, que é a Trindade Santa na nossa vida. A identidade do cristão, amados, é ele ter princípios. Que princípios que um cristão carrega? Qual que é o credo do cristão? Crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. João diz que há no céu que testemunha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na terra tem 3 elementos que representam, que é a água, o sangue e o azeite, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Essas 3 unções estão selando a tua vida com a presença de Deus. Eu disse desde o começo que essas 3 unções, aonde a presença de Deus está, ela cura, restaura, transforma, liberta, ela enche do Espírito Santo, ela batiza, ela transforma, ela arrebata no poder do Senhor. Mover do Senhor acontece em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cear na presença do Senhor. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Logo após a Santa Ceia a gente vai receber a unção. A palavra do Senhor é bem clara. E alguém talvez diz, pastor, eu estou aqui nessa noite, quem pode ceiar? A palavra de Deus diz que examina-se, pois o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Examina-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pastor, eu sei que a minha vida não está reta dentro dos padrões que Deus quer para a minha vida. Porque a gente sabe, amados. Pastor, não está, então é bom que não sei. Segundo a palavra do Senhor. Primeiramente a palavra do Senhor, amados. Pastor, eu estou na comunhão com o Senhor, mas eu tenho passado lutas e batalhas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, amados. Todos nós passamos lutas e batalhas. E a Santa Ceia é um renovo na presença do Senhor. É o cálice da nova aliança, que representa Cristo na nossa vida. É noite de você se renovar na presença do Senhor, reconciliar, pedir perdão ao Senhor aos seus pecados. É noite de você voltar a Deus. Se você estava afastado e ouviu Deus falar contigo nessa noite, se você estava desviado, quer voltar ao Senhor, aleluia, Jesus. Essa é a noite, amados. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos erros, os nossos pecados. A Santa Ceia vai passar daqui a pouco diante de nós, Senhor. E nós pedimos perdão para estar preparado para sentar à mesa com o Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, nós somos falhos, errantes, mas te pedimos perdão, Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha renovar nessa noite. É bem certo, Senhor, que quando as pessoas chegaram aqui, que foi um mês difícil, de batalha, Satanás lutou para esfriar a fé, para tentar parar o ministério desta pessoa. Mas nessa noite o Senhor é a nossa renovação, Pai. Renova nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus. A Santa Ceia vai passar aí, amados. Pegue nas suas mãos o pão e o cálice. Você que for ceiar, não coma e não beba ainda, mas apenas segure nas suas mãos. Não coma e não beba ainda, amados, mas apenas segure nas suas mãos a ceia do Senhor. Você que já for pegando a ceia, fique em espírito com Deus. Fique em espírito com o Senhor, fale com Deus. Renova-me, Senhor Jesus.
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, fique em espírito com Deus, amados. Necessita. Não come e não beba ainda, apenas segure nas suas mãos. Fale com o Senhor, aleluia. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Amém, amados. Põe em mim seu coração. Os teus olhos fechados, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 23. Em diante assim diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Levanta o pão para o céu em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Levanta o cálice para o céu em nome de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Com os teus olhos fechados, Senhor, consagra, Deus. Esse pão, Senhor, é um simples pedaço de pão, mas que consagrado agora passa a representar o teu corpo nessa noite. Esse cálice, Senhor, é um simples suco da uva, mas que consagrado agora pela poderosa mão do Senhor passa a representar o teu sangue. O Senhor mesmo diz: fazer isto em memória de mim. Se nós relembramos, Pai, que o Senhor deu a vida no nosso lugar, mas ressuscitou para que tivéssemos vidas em nome de Jesus. Nós te glorificamos nessa noite porque o Senhor vive, porque o Senhor é santo. Nós não cultuamos um Deus que está morto ou que ficou no túmulo. Pelo contrário, nós cultuamos um Deus nessa noite que é vivo e que vai voltar para buscar a tua igreja, o teu povo. Consagra, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Coma do pão, mastigue bem. Em seguida, beba do cálice no nome de Jesus. Coma do pão, mastigue bem em nome de Jesus. Em seguida, beba do cálice. Fique em espírito com o Senhor e adore a Ele. Os obreiros vão passar recolhendo esse copinho, amados. Mas continue em espírito com Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Somente adore o Senhor. Oh, quão lindo esse nome é. Somente engrandeça Ele. Quão lindo esse nome é.
Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Somente engrandeça o Senhor, agradeça a Ele. Que Espírito com Deus. Céu para buscar. Você vai receber um som no alto da tua cabeça com azeite. Veio pra nos Você que Senhor, você que não Senhor. Todos fiquem em Espírito com Deus. Ao chegar aqui à frente, só pense em Deus, só dá lugar para o Senhor. O que nós vamos ministrar na tua vida é aquilo que Deus tem derramado. Aleluia. Maravilhoso é. Adore o Senhor, engrandeça Ele. Maravilhoso é. Aleluia. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a consagra com o teu poder esse azeite. acima de Representa o teu Espírito Santo nessa noite. Consagra com a tua unção, com o teu poder nessa noite. Pois a tua igreja vai receber essa unção no lado da cabeça, Pai. A terceira unção da campanha, Senhor. Tu és poderoso, Tu és digno. Tu és único, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. E que não seja, Senhor, as tuas mãos a tocar sobre o alto da cabeça deles. Mas que o Senhor Jesus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, possa posar das nossas vidas, dos teus servos, nessa noite, para que possamos ministrar, Senhor, sobre a vida da tua igreja, o teu Espírito. O Senhor diz: serão revertidos de autoridade, de poder, de unção. Pai, que no nome de Jesus eles possam receber, meu Pai, a unção sobre o alto da cabeça deles e ser revertido. Pai, que no nome de Jesus o teu Espírito Santo possa, Senhor, usar as nossas mãos a interceder, a tocar, a abençoar, Senhor, a vida deles nessa noite. Cada um que passar, essa criança, esse jovem, meu Pai, esse homem, essa mulher, que venha ser tocado, que venha ser cheio, que venha, Senhor, ser usado nas tuas mãos, que a unção do Senhor, em nome de Jesus, venha alcançar a tua igreja, Pai, que no nome de Jesus, que a tua presença, que o teu poder abra o teu coração, amados, para adorar o Senhor, para engrandecer. Você vai vir declarando Ele é poderoso, aquele que morreu na cruz, e ao terceiro dia, num domingo como esse, Ele tinha ressuscitado. Ele ressuscitou, venceu a morte, e a presença dele te toca nessa noite. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Bendito é o teu santo nome. No trono e ao Cordeiro seja o louvor, onde está sentado
igreja pode vir adorando o Senhor. Passa uma fila no meio da igreja. Você vai passar para receber um som em nome de Jesus. Vem Espírito com Deus. Eleva os seus pensamentos ao Senhor. Eleva os seus pensamentos ao Senhor, amada igreja. Vem adorando e exaltando a Ele. Você que acabou de ceiar, você quer renovar a tua aliança com Deus, em nome de Jesus, Pai, pode tocar sobre a tua igreja. Tenha liberdade para encher essa noite. Tenha liberdade para tocar com o teu Espírito. O que está sobre nós, eu ministro o Senhor sobre a vida da tua igreja. Ao eles passar, eles recebam o som do Senhor, o toque do poder, em nome de Jesus. Recebe e joga a unção do Senhor. Recebe o toque do Senhor, a presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus, passa adorando, amada igreja. Seja a glória do Senhor, a unção de Deus, o Espírito Santo, seja tocado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia Senhor, essa noite, entrega, Senhor, essa noite, o teu Espírito Santo que passeia no meio da igreja. Entrega, cheios da presença. Seja tocada, renovada a sua vida no Senhor, renovado o teu ministério em Deus, Senhor. Minha alma anseia por ti. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus, ó. A unção do Espírito Santo. Ou seja, a glória do Senhor. No teu Espírito, você encher e tocar na glória do Senhor. Amada igreja, que estou passando, continue Espírito do Senhor, que Deus vai te visitar. Vai te visitar nessa noite. Você já passou, fica em Espírito com Deus adorando. Seja tocado do século, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Jesus, poderoso Deus, Deus, meu Deus, meu Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Diz isso pro Senhor. Minha alma anseia por ti. Vem com sede da presença do Senhor. Mas o Espírito Santo do Senhor desce nessa noite. Pode tocar, Espírito Santo de Deus. Minha alma Pode tocar
de Pentecostes. Toca na tua igreja nessa noite. Toca na tua igreja nessa noite. Seja toca com a tua voz. Seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, toda a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, por ti. Anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Adorando o Senhor, amados. Vem Espírito com Deus. Só pense em Deus, só no Senhor. Só pense no Senhor, amado Deus. Levantai, decanta lá. Como no dia de Pentecostes, toma essa casa.
Toma essa casa, Senhor. Quando eu digo essa casa, é essa vida, esse coração, cada um que passar. Em nome de Jesus, eu sou no seu Espírito, com a tua glória, poder e honra. Desce em nome de Jesus sobre a tua igreja. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Eu sou o batismo com o Espírito Santo. Tocada. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Só abre o teu coração. Só abre o teu coração em nome de Jesus. Só abre o teu coração em nome de Jesus. Tu és, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Pega o teu. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Adore o Senhor, amados. Abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração. Diz para o Senhor: Pai, eu quero. Diz para o Senhor: Pai, eu quero receber. Diz para o Senhor: eu tenho sede do teu Espírito. Eu tenho sede da tua presença. Vem dizendo para o Senhor, amada igreja. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, recebe a unção que representa o Espírito Santo do Senhor essa noite. A glória dele, aleluia. Meu amigo, meu abrigo, renovo, consolo, amigo Espírito Santo. Que representa o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Continue adorando, continue em espírito com Deus, amados. Em espírito com o Senhor, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, recebe a unção que representa o Espírito Santo.
Recebe a unção que representa o Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, Pai. O teu Espírito possa renovar, encher, possa tocar no mais profundo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som. Nessa noite, aleluia, aleluia. Como naquele dia de Pentecostes, que a casa foi cheia, que aquelas pessoas deram lugar, que cada um abriu o coração, que nessa noite, aleluia, entrega, Senhor, através desta unção, entrega através dessa unção, Deus, o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que seja ungido pelo teu poder, pela tua unção, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Batiza, pede o Senhor para te batizar, pede o Senhor para tocar, pede o Senhor para encher essa noite. Amada igreja, em nome de Jesus, vem dando lugar para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu ministro pelo Espírito, em nome de Jesus, que através desta unção, que o teu poder, a tua unção, vai da planta dos pés ao alto da sua. Você tocar no mais profundo do teu poder, no mais profundo do teu poder, renovo, redebrando, araba, nós, decanta lá,
Faz de mim, Senhor, um fogo abrasador. Uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar. Em ti seremos um em teu altar. Santo Espírito, fogo abrasador. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, quero mais de ti. Santo Espírito, eis-me aqui. Faz de mim, Senhor, um fogo abrasador. Uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar. Em ti seremos um em teu altar. Santo Espírito, fogo abrasador. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, quero mais de ti. Santo Espírito, eis-me aqui. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, fogo que transforma. Vem queimar em mim. Vem com teu fogo. Oh, Jesus, recebe a unção do Senhor em nome de Jesus. Chama a reina, amados irmãos. Você que já recebeu a unção, fique em espírito com Deus adorando. O Senhor não terminou a obra dele sobre a tua vida. O Senhor não terminou a obra dele, o propósito dele sobre a tua vida. Você que já passou a receber a unção, continue adorando. Dá lugar para o Senhor aí. Em nome de Jesus. Você que está passando, abre teu coração. Eleva os seus pensamentos ao Senhor. Pois o Espírito Santo de Deus é renovo nesta casa. É renovo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, renovo. Santo Espírito, enche este lugar. Em ti seremos um em teu altar. Santo Espírito, fogo abrasador. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, Aleluia. quero mais de ti. Santo Espírito, eis-me aqui. Diz para o Espírito Santo nessa noite: eis-me aqui, Espírito Santo do Senhor. Se apresenta para Ele. Em nome de Jesus, pode tomar com o teu poder. Pode tomar com a tua unção nessa noite a tua igreja. Toma pelo teu Espírito, Senhor. Toma através desta unção. Com fogo, com unção, Senhor. Com línguas distribuídas como fogo nessa noite. Com espírito de autoridade. Enche, 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 Deus. Enche, Senhor. Vem, Senhor, chama Ele.
glórias. Em nome de Jesus. Recebe a unção que representa o Espírito Santo. A unção que enche e vai trazendo discernimento. A unção que está enchendo a cada caminhar, a cada passo da tua vida, trazendo discernimento. Assim diz o Espírito Santo do Senhor. Eu estou descendo hoje para entregar discernimento com sabedoria. Eu estou descendo hoje trazendo discernimento com sabedoria, porque estou preparando. Porque estou preparando com discernimento diferente, visão diferente, autoridade de serva. Autoridade de serva. Recebe a unção que te prepara. Recebe a unção que te prepara para servir, recebe o dom de novas línguas, unção, ele bandarabandarabandarabandarabasubias, eis que eu te digo, recebe darabandasundemia, faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. A unção que representa o Espírito Santo na tua vida, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, e te serve, te guarde, te protege, zelando com o poder do Espírito Santo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele, aleluia. De novo, receba o nome do Senhor Jesus. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Vai pedindo, igreja. Quem está em Espírito do Senhor, pede que Ele vai incendiar e encher. Santo Espírito desce como fogo,
Santo Espírito desce. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz para o Senhor. Incendeia com teu Espírito. Incendeia com a tua unção. De renovo, de renovo. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Selada pela glória do Espírito Santo do Senhor. Incendeia, 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 incendeia. É transbordante. É transbordante. Sede servas do Senhor. É transbordante, é impactante. A unção que Deus está selando, 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 selando. Enferme em nome de Jesus. Incendeia. Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, entrega um sangue pelo Espírito, entrega um sangue pelo Espírito, do teu Espírito, Pai, do teu Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Entrega para a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Entrega para os teus filhos, Senhor. Vai entregando, Senhor, através desta unção, ainda no voltar deles, Pai, para a cadeira, ainda no voltar deles para o lugar, em nome de Jesus. Que o teu Espírito seja transbordante, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja transbordante sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Incendeia, em nome do Senhor Jesus, essa unção que representa o Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor, tocado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Incendeia, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Recebe a unção que representa o Espírito Santo, recebe a unção que representa o Espírito Santo de Deus, de renovo, de despertar o Senhor, diz Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Em nome de Jesus, derrama algo novo nessa noite. Para a honra e glória do Senhor, recebe a unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça. Recebe a unção que representa o Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Algo novo. Receba a unção que representa o Espírito Santo do Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em nome do Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Bendito é o nome do Senhor. Levanta as suas mãos para o céu, amada igreja. Toda igreja apresenta as suas mãos ao Senhor em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Tu és santo, Pai. Toda a tua igreja recebeu unção. Os teus olhos fechados apresentam ao Senhor. Pai, que no nome de Jesus eles voltam para casa selados, selados com o teu poder, a tua unção, em nome do Senhor Jesus. Que sobre as mãos deles e o alto da cabeça deles esteja o teu Espírito, o teu poder. Só quem crê, fecha suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória do Senhor, e glorifica bem forte para a honra e glória dele. Bem forte pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Quem está voltando para casa, abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega tudo nas suas mãos, nós não vamos atrasar mais. Em nome de Jesus, mas é bênção dobrada sobre a tua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Só relembrando, terça-feira, culto na direção dos varões, né? Culto na direção dos varões, quinta-feira vem buscar para a sua família. E relembrando que esse sábado agora, né, Isabela? Dia 18, sábado agora, o culto jovem do mês, amém? E lembrando que a gente celebra um culto jovem por mês. Então vai ser nesse sábado agora, dia 18, amém? O horário vai ser diferente, né? Às 4:30 da tarde, foi isso mesmo? Só confirmando? Vai ser às 4:30 da tarde, amém? Tem algo preparado aí do Senhor para a vida desses jovens. E eu tenho certeza que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Para a honra e glória do Senhor. Nesse sábado agora, dia 18, culto jovem a partir das 4:30 da tarde, em nome de Jesus. Pega tudo nas suas mãos, levanta para o céu, vamos agradecer o Senhor. Que você possa voltar para casa com essa palavra no coração. Que você possa voltar para casa crendo. A gente entrega aqui 3 unções. E domingo que vem vamos fazer as 3 unções de uma vez, para encerrar, para selar e para fazer o fechamento da campanha, amém? É bem certo que grandes coisas Deus está fazendo e vai fazer muito mais na tua vida. Levanta para o céu. Senhor, eu louvo o Senhor, Pai, pela vida da tua igreja que o Senhor Deus trouxe nessa noite. E que o Senhor possa levar eles para casa de volta em paz e segurança, guardados e abençoados pelo Senhor. Da mesma forma, Senhor, esse que trouxe um donativo. Se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta nessa noite, um voto, levanta para o céu em nome de Jesus. Você que tem o costume de trazer o teu dízimo todo culto de Santa Ceia, um culto de renovação de aliança com Deus, levanta para o céu a tua fidelidade aí, em nome de Jesus. Que o Senhor receba os donativos, Pai, essa fidelidade, esse dízimo, essa oferta, esse voto, pois o Senhor mesmo disse que abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas. Pai, que no nome de Jesus a tua unção, o teu poder esteja guardando eles, prosperando, abençoando e levando eles guardados de volta para casa, abençoados em nome do Senhor Jesus. Com as tuas mãos abertas, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém. Vão em paz, vão com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Até terça-feira, até quinta-feira, até sábado no culto jovem e até domingo no encerramento da campanha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, vão com Deus, amada igreja, em nome de Jesus. Dá uma boa noite, uma paz do Senhor para esse irmão que está do teu lado, amados. Para ti, Senhor, a tua presença é o meu prazer, Deus. Mais e mais, e como os serafins que cobrem o